No livro do Apocalipse se fala sobre 7 trombetas. Essas 7 trombetas, elas vão estar ligadas com o último ciclo das festas, que se trata de trombeta, expiação e tabernáculos. Mas antes você viu que teve Páscoa e Ázimos, que é o princípio dessas festas. E Páscoa e Ázimos estavam ligadas com a morte de Cristo. Primícias e Pentecoste, a ressurreição de Cristo, e Pentecoste com o revestimento de poder. Isso são pontos proféticos que nós já sabemos, mas que antes não eram dessa forma, não eram ensinados de uma forma como a gente enxerga hoje. Então a gente está vendo a realidade, mas antes eles viam as sombras. Então primícias, que eram 49 dias, estavam ligadas com a festa de Pentecoste no dia 50, onde eles faziam 2 pães, levavam como oferta nesse dia 50. Em primícias também ele fala do derramamento das chuvas, das primeiras chuvas e das últimas chuvas, sendo que as últimas chuvas seriam as chuvas mais fortes, do que as primeiras chuvas. Então tem a primeira chuva, chamada de chuvas temporã, e as últimas chuvas de chuvas seródia. Então quando você olha para as escrituras, você vê que sempre vai ter esse entendimento, que ele vai falar de primeiras e últimas chuvas, falando de chuva temporã e chuva seródia. Em Atos capítulo 2, 1 e 2, Pedro ele fala sobre o cumprimento da profecia dessas chuvas, mas ele está falando ali em Atos capítulos 1 e 2 das primeiras chuvas, que é a chuva temporã. No livro do Apocalipse vai ter as 7 trombetas do Apocalipse, o revestimento de poder das 2 testemunhas, que vai cumprir aqui essa última fase das chuvas, que são as chuvas seródia. Então aqui, essa parte aqui das festas, que estão divididas aqui nessa parte de 2 chuvas, chuvas temporã e chuva seródia. Então uma fase está dentro de Atos dos Apóstolos, o cumprimento, onde foi derramado sobre a igreja esse revestimento de poder, e a última fase desse revestimento de poder vai estar dentro do livro do Apocalipse, onde ele diz no capítulo 11 que darei poder a minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Aí ele cita o ministério de Moisés e Elias, o ministério de Jesus, que dura 3 anos e meio, o ministério de Elias, que também durou 3 anos e meio. Então falta a última fase, que é trombeta, expiação e tabernáculos. Essa última fase, trombetas, expiação e tabernáculos, mostra a festa das trombetas, mostra o dia da expiação e mostra a festa de tabernáculos. Trombetas vai estar ligado diretamente com aquelas 7 trombetas que você está vendo dentro do livro do Apocalipse, mas também está ligado com as 2 testemunhas, porque as 2 testemunhas, elas estão profetizando e as trombetas estão tocando. Então são 7 trombetas que são dadas a 7 anjos, e a igreja está tocando essas trombetas e as profecias estão se cumprindo. Em Isaías capítulo 30, o Senhor diz assim, através do profeta, que ele fará ouvir sua voz majestosa e fará que desça a indignação, a ira no meio de chuvas devoradoras, chuvas torrenciais de tempestade, de pedra e de saraiva. Você lê Isaías capítulo 30, o texto, você vai entender que ele está falando diretamente aqui sobre as 7 trombetas do Apocalipse. A primeira trombeta, que começa com o início, ele falando de chuva de pedra misturada com sangue e saraiva, e na última ele fala de fogo, fumaça e enxofre, que é o castigo de Sodoma e Gomorra. Então você vê que essas chuvas e essas trombetas têm a ver com o revestimento de poder das 2 testemunhas, que revestidas de poder estão profetizando, tocando essas trombetas. E as 2 testemunhas não são simplesmente 2 pessoas, mas é o ministério de Moisés e Elias dentro da igreja. E aí você vê que tem expiação, que você vai ver logo em seguida, depois, quando ele diz que foi aberto, cessou a 7ª trombeta, aí ele diz que foi vista a Arca da Aliança. Expiação, o sumo sacerdote está saindo, e depois a gente vai ver festa dos tabernáculos, que são aqueles 1000 anos que as escrituras falam. Então era esse